E aí, pessoal, tudo pronto? E se a meta é passar no concurso, pode chegar, que aqui o papo é reto. Hoje a gente vai dominar um daqueles temas que, olha, sempre cai: controle da administração pública. Vamos desvendar juntos como o Estado é fiscalizado para funcionar direitinho, dentro da lei e, o mais importante, né? Como garantir os pontos dessa matéria na hora da prova. Bom, esse aqui é o nosso mapa do tesouro. A gente dividiu o assunto em 5 etapas bem claras. Vamos começar entendendo a razão de ser do controle, depois a gente mergulha nos tipos, vê como os 3 poderes entram em campo, dá um foco especial no Tribunal de Contas e no final faz aquele resumão para fixar tudo na mente. Preparados? Então vamos lá. Beleza, primeiro passo. Vamos construir a base, o alicerce de tudo. Afinal, o que é esse tal de controle da administração pública? E por que ele é tão, mas tão fundamental num Estado de direito como o nosso? Essa definição do mestre José dos Santos Carvalho Filho já entrega o ouro. Anota aí as palavras-chave: fiscalizar e revisar. Ou seja, o controle serve para duas coisas. Primeiro, checar se o governo está seguindo as regras do jogo, a lei. E segundo, garantir que a gestão seja boa de verdade para todo mundo. E é aqui que a coisa fica interessante. Não é só sobre ser legal, entende? O controle hoje em dia quer saber se o serviço público está sendo eficiente, se não está desperdiçando dinheiro e, principalmente, se as políticas públicas estão resolvendo os problemas da população de fato. Certo, já entendemos o porquê. Agora vamos para o como. É hora de montar o nosso mapa mental dos tipos de controle. Dominar essas classificações é ponto certo na prova, porque as bancas simplesmente adoram esse assunto. Olha só, a primeira distinção é a mais clássica de todas. O controle interno, o nome já ajuda, né? É quando o próprio órgão se fiscaliza, olha para dentro de casa. Já o controle externo é quando um outro poder, alguém de fora, vem para fazer a fiscalização. Pensa que um é a autoavaliação e o outro é a auditoria externa. Outro jeito de classificar é olhando para o relógio. Quando o controle acontece? Ele pode ser prévio, ou seja, preventivo, antes que o ato seja finalizado, para evitar um problema, ou pode ser posterior, que é o mais comum, agindo para corrigir algo que já foi feito e deu errado. E aqui está um ponto que derruba muita gente: a diferença entre legalidade e mérito. Pensa bem, checar se um ato está de acordo com a lei, ou seja, o controle de legalidade, qualquer um dos três poderes pode fazer. Agora, avaliar se a decisão do gestor foi a melhor, a mais conveniente, aí é outra história. Esse é o controle de mérito e, em regra, só a própria administração pode fazer isso. O juiz não senta na cadeira do prefeito, entende? Muito bem, chegamos nos protagonistas da história. Vamos ver na prática como a própria administração, o legislativo e o judiciário fazem para controlar uns aos outros e a si mesmos. A principal arma da administração para se controlar é a autotutela. E perceba o detalhe, não é só um poder, é um dever. A administração tem que corrigir os próprios erros. E a base disso tudo é uma súmula do STF que despenca em prova. Essa súmula tem que estar na ponta da língua, é o resumo da ópera. Se o ato é legal, a administração anula. Se o ato é legal, mas deixou de ser interessante ou oportuno, ela revoga. Simples assim, direto ao ponto. E aqui, atenção total, porque os efeitos são diferentes. Anular um ato ilegal é como apertar o botão de deletar. Os efeitos voltam no tempo. É o famoso ex tunc, como se o ato nunca tivesse existido. Já revogar um ato que era válido, mas se tornou inconveniente, só vale daqui para frente. É ex nunc. O que já aconteceu, aconteceu. E os outros dois poderes? Bom, o judiciário é o árbitro da legalidade. Mas ele não entra em campo sozinho. Ele precisa ser provocado, acionado. Já o legislativo tem um controle mais amplo, que pode ser político, como uma CPI, ou um controle técnico, financeiro. E para essa parte mais técnica, ele tem uma ajuda de peso. E essa ajuda de peso nos leva direto para o nosso próximo capítulo, um dos órgãos mais importantes do país e um prato cheio para questões difíceis: o Tribunal de Contas. Cuidado com a pegadinha da palavra auxilia. A Constituição diz que o TCU auxilia o Congresso, mas isso não quer dizer que ele é subordinado. Muito pelo contrário. O TCU é um órgão autônomo com poderes que são só dele. E essa tabela aqui mata uma dúvida clássica de prova. Quem julga as contas do presidente da República? A resposta é o Congresso Nacional. O TCU dá um parecer técnico, uma opinião qualificada, mas a decisão final, o martelo político, é do Congresso. Agora, para todos os outros gestores de dinheiro público federal, quem julga e condena é o próprio Tribunal de Contas.
Ok, mas vamos pensar num caso prático. O TCU está lá fiscalizando e encontra um contrato cheio de ilegalidades. Ele pode simplesmente chegar e mandar parar tudo? A resposta não é um simples sim ou não. Tem um procedimento certinho que as bancas amam cobrar. Então, grava bem essa sequência. O TCU não pode, de cara, sustar o contrato. Primeiro, ele age de forma pedagógica, dá um prazo para o órgão se corrigir. Se o órgão não obedecer, aí o TCU manda a bola para o Congresso. A competência para assustar, para parar o contrato, é do Congresso. Mas, se o Congresso ficar inerte por 90 dias, aí o poder de decidir volta para o TCU. Ufa! Vimos bastante coisa, né? Para garantir que tudo isso vai ficar fresco na memória na hora da prova, vamos fazer aquela revisão final, só com o filé mignon do que a gente viu. Resumindo, tem que saber de cor a súmula 473, a diferença entre anular e revogar, tem que lembrar que o judiciário não se mete no mérito e, por fim, a divisão de tarefas. Contas do presidente, quem julga é o Congresso, contas dos outros é o TCU e contrato ilegal, a primeira palavra é do Congresso. Isso é o essencial. E para fechar com chave de ouro, uma última informação importantíssima. Quando o Tribunal de Contas decide que um gestor tem que devolver dinheiro para o governo, qual é a força que essa decisão tem? E a resposta mostra o poder do TCU. Essa decisão já vale como um título executivo extrajudicial. O que isso quer dizer na prática? Que não precisa de um outro processo na justiça para provar a dívida. Com a decisão do TCU em mãos, a União já pode ir direto para a cobrança. É muito mais rápido e eficiente para recuperar o dinheiro público. É isso, pessoal. Dominar esses conceitos faz toda a diferença na preparação. Usem este guia, revisem os pontos-chave e continuem firme nos estudos. A gente se vê. Até a próxima aula!